Saudações a todos do Espaço Projeto Conselho, uma satisfação sempre. E nesse domingo aqui vocês já sabem, né? Domingo de manhã, então pode pegar a sua caneca de café ou se estiver fazendo alguma atividade aí, porque eu irei trazer agora no Conselho Responde um box onde separei na aba Comunidade voltado para membros questões para que eles, os membros, pudessem colocar aqui e ser transformado em vídeo. Então vamos começar logo com o Helder, que diz: por que com tantas leis feministas existem tantos homens iludidos e como se tornar o homem menos emocionado? Bom, são duas questões aí, né? Bom, a primeira é que o homem, de modo geral, apesar daqui na nossa comunidade valorizarmos a discussão das leis e como elas interferem no relacionamento, de modo geral os homens acreditam que as leis para a mulher são para defender algo que deve ser defendido, que é a integridade da mulher, mesmo que a lei seja desbalanceada. Então a mentalidade do homem comum é geralmente de super proteger a mulher. É difícil convencê-lo de que uma lei que irá desbalancear aí as relações sociais ou até mesmo colocar privilégios não é bem-vinda. Então essa discussão é mais interna aqui da comunidade, tem essa visão crítica, mas de modo geral o homem não se importa com essas leis avançando. E a outra é como se tornar o homem menos emocionado. Bom, estudando inteligência emocional. Mas basicamente os pilares da inteligência emocional são três. O primeiro é saber diferenciar emoções. Poucas pessoas são aquelas que sabem definir o que estão sentindo, simplesmente falam que estão mal, mas não sabem o porquê. Então saber definir o que é angústia, dor, aflição, tristeza, raiva é importante. O segundo ponto é saber aceitar que essas emoções sempre irão te perseguir. Do contrário, você vai acabar achando que está sendo injustiçado por sentir essas coisas. O que é natural sentir, faz parte da natureza humana. E o 3 é lidar com elas, porque não basta se esconder atrás delas. Tem que aprender a enfrentá-las. Esses são os 3 pilares para você começar uma jornada de inteligência emocional. Próxima pergunta, Juliana Mesquita, membro aqui do nosso espaço, querida. Estou começando a aprender a editar vídeos, tenho a intenção de trabalhar com isso. Tem alguma dica? Olha, eu para editar vídeos sou péssimo e entendo do básico, então pouco iria orientar aqui, até porque não domino essa área. Mas eu geralmente uso software gratuito, aprendo a mexer o básico, cortes brutos, e aí coloco uma intro, um encerramento, aprendi o básico de trilha sonora para colocar ali por baixo dos vídeos, tornar a experiência um pouco agradável, mas de modo geral não há muita firula, é apenas fazer o básico com qualidade. Mas se você quer trabalhar com isso no sentido de tornar a edição de vídeo a sua principal fonte de renda no futuro, você vai ter que se profissionalizar nisso aí, né? Especializar, de repente fazendo consultorias, mentorias com alguém que entenda do assunto ou até mesmo buscar um curso direcionado e de boa qualidade de alguém no mercado que trate com honestidade sobre esse tema. E claro, voltado ao que você quer fazer, você quer editar vídeos para quê? Porque a intenção vai mudar, certo? Cada rede social, cada espaço, cada tipo de trabalho vai ter um tipo de edição diferente, portanto, especialização diferente. Próxima pergunta do Thiago Meira. A teoria dos pratos nos incentiva a nunca ter relacionamentos de longa duração, como casamento? Qual a sua visão sobre relacionamento e casamento? Bom, eu vou focar na primeira questão aqui, porque a minha visão sobre casamento é um pouco neutra, certo? Acho que cada pessoa vive o seu estilo de vida e se encontrou alguém interessante que tem essa maturidade emocional para relacionamentos longos e principalmente que saiba abdicar da sua vida de solteiro, eu acho que é um contrato interessante para esse estilo de vida. Agora, a teoria dos pratos é o homem ter várias opções, ou exercitar várias opções, ter vários contatinhos, enfim, né? Sempre alguém na gaveta aí esperando a sua vez, para ele não sentir que tá na ideia de escassez e tudo mais. E se ele atrapalha, essa teoria atrapalha você a aprofundar relacionamentos, bom, na minha visão, com certeza atrapalha. Porque você, quando fica girando pratos, você acostuma a começos. Olha só que interessante, você acostuma o seu cérebro à adrenalina de começos, onde tudo é muito bom, onde as pessoas se arrumam mais para se ver, onde as pessoas escondem as suas falhas. Só que isso acaba nos primeiros meses de relacionamento, mas se nenhum relacionamento seu chega nos meses para que você experimente profundidade emocional, você fica acostumado a recomeços, a sempre aquela montanha-russa de subida, onde tudo é emocionante, certo? Mas o relacionamento a longo prazo vai exigir tédio e rotina, e pessoas que giram pratos não sabem lidar com isso. Então, na minha visão, sim, o homem putanheiro tem tanta dificuldade de se relacionar quanto a mulher também que fica aí nos carrosséis da vida. Porque ela fica mal acostumada a um tipo de emoção que uma relação a longo prazo não dá. Pesado, né?
a Cis Oliveira, membro insígnia Black aqui do canal. Dizem que aqui um bom bourbon, um charuto dominicano, ouvir Motörhead e uma boa dose de indiferença em relação às atitudes ególatras funcionam. Indiferença resolve coisa mesmo, Barão? Olha, charuto eu não fumo e bebida de vez em quando, mas Motörhead tamo junto. E indiferença resolve? Olha, depende. Indiferença em relação às mulheres? Níveis, sim, para você não tornar-se dependente. Mas é aquilo que eu disse, nós seres humanos somos seres relacionáveis. Então se você não se relaciona com mulheres, vai ter que ampliar o seu escopo de relacionamento nas suas outras áreas da vida. Amizades, colegas de faculdade, networking de trabalho, família. É aquilo, quando falamos de relacionamento, tem que abrir a mente para os possíveis relacionamentos na sua vida. Então, tornar-se indiferente a um tipo deles vai fazer com que você, obrigatoriamente, foque nos outros. Agora, isolar-se é pedir para a sua cabeça adoecer. Mas sim, um charuto aí para quem fuma de vez em quando, né? Uma bebida aí não faz mal a ninguém. Lucas Snow seria um leitor de Game of Thrones aqui? Eu acho que sim, né? Membro insígnia Black aqui no canal. Satisfação, camarada. Ricardo, vejo que há muita falta de autocrítica na comunidade, onde para muitos é muito fácil criticar, né, e vilanizar as mulheres, né? E resumindo aqui a questão, o que diria para os homens que só usam o tempo para criticar o que acontece ao seu redor, ao invés de buscar a melhorar a si mesmos? É aquilo que falamos, né? E muito do estoicismo também, que conversamos na área de membros aqui, diz: o homem sábio é exigente consigo mesmo. O homem fraco é exigente com os outros, certo? Então, quando muito se aponta para lá, há vários dedos apontados para nós mesmos, certo? Então é importante saber espiar as próprias imperfeições para não achar que está sendo injustiçado pelo mundo. Essa é uma sabedoria atemporal, senhores, e é importante levar para a vida. Arrume sua cama, seu quarto, seu ambiente para ele estar receptivo a pessoas positivas. Agora, quando você fica nessa máquina de moer, de criticar apenas os outros, você deixa de olhar para si mesmo. Inclusive, é típico de pessoas que não sabem espiar os próprios erros, né? Os próprios pecados, né? Vamos colocar assim. A pessoa se ocupa criticando os outros e menos tempo sobra para olhar para si mesmo. É um mecanismo de defesa apenas culpar e criticar. Concordo com você que falta autocrítica de muitos, mas aqui trabalhamos com a ideia de uma maturidade sólida de longo prazo. E de fato, há canais que ficam utilizando dessa crítica pela crítica apenas para apontar o dedo para os outros e mascarar as imperfeições ou os próprios erros de posicionamento de muitos homens. Afinal de contas, para cada relacionamento ruim que um homem entra, há um homem escolhendo estar naquele relacionamento. Mas fazer o que, né? Crítica sem autocrítica gera visualização. N12, membro insígnia rubra aqui no nosso espaço. Quanto maior a nossa busca pelo conhecimento da história, do emocional e do social, mais reclusos vamos ficando, né? Ou seja, acabamos sendo mais seletivos. Confirmando isso, como observar e entender que não estamos misturando seleção com o nosso próprio ego? Ego ou superioridade, né? Ou seja, né, o homem que de tanto selecionar acaba alimentando um solipsismo masculino. Eu mereço, ou melhor, eu não mereço menos que o máximo. Esse comportamento é perigosíssimo, né? É transferência daquela ideia que falamos do solipsismo feminino, certo? Que acha que merece meio mundo, sendo que não é bem assim. Como que você controla isso? Você controla isso sabendo apontar, e como eu comentei na versão anterior, na pergunta anterior, espiar os próprios erros, saber que você não é essa pessoa injustiçada pelo mundo, que você tem que gerar um valor objetivo e não ficar apenas da sua escura caverna criticando todo mundo porque você não é reconhecido por aquilo que você é. Como você vai ser reconhecido se você não se expõe para que seja visto pelas pessoas que valem a pena? Então, essa falta de senso das suas próprias fraquezas faz com que a pessoa ache que o mundo lhe deve alguma coisa. Isso é um sinal de um homem fraco. Se afastem de homens assim. Homens fortes também espiam suas fraquezas e, portanto, têm uma visão humilde sobre a vida. E fica, portanto, mais realista e sincero, né, honesto sobre o tipo de mulher que ele merece na vida dele. É aquela história, né, o baladeiro que não quer a baladeira, quer a santinha e coisas assim.
E já emenda aqui a pergunta do da Silva, né? Membro também aqui insígnia, dessa vez marrom, né? Bronze. E ele comenta como lidar com o nosso ego, como ser menos ególatra. E aí é importante voltarmos àquela nossa aula no clube de membros das virtudes, certo? Das virtudes altíssimas, não as cardeais, as teologais. Tem uma virtude que cura o ego, a virtude da caridade. Você já fez alguma coisa para os outros sem esperar tanto em troca? Você já se colocou em ambientes onde as pessoas precisam de assistência sem ser remunerado por esse trabalho? Se não, eu incentivo muito aos membros e alunos aqui inscritos do nosso espaço praticarem a caridade. Você não só tem um senso de que está sendo útil, o que é ótimo para o homem, certo? Sentir que é requisitado e útil em um ambiente, como também irá olhar para o outro e irá desfazer gradualmente o ego, mantendo o ego num nível saudável e não tóxico. Agora, quando você fica apenas trancado, isolado, a tendência é você extremizar o mundo, certo? Saiam para a luz. Cara, acho que eu falo isso já, eu tenho 600 vídeos, né, ou mais. Eu falo isso desde o início do canal, as pessoas esquecem disso. Esse canal aqui nunca foi fatalista, nunca foi egóico nesse sentido, pelo contrário. Até porque eu entraria em contradição comigo mesmo. Se eu achasse que ninguém valesse a pena no mundo e que as coisas não teriam soluções, eu sequer tinha aberto o canal para me conectar com as pessoas, no caso com vocês, inscritos, membros e alguns alunos. Elvis Mesquita, membro Black aqui do nosso espaço, mais de um ano conosco, satisfação, com mulheres de países subdesenvolvidos se autopromovendo, como por exemplo as Filipinas. Será que no futuro teremos um conflito feminino onde até xenofobia feminina? Loucura, né? Não é loucura não, Elvis. Já está acontecendo. Inclusive, já trouxe vídeos aqui no canal e análise de homens médios americanos que não conseguem resultado no mercado sexual local, lá na América, e, portanto, Norte-América, né? E acaba viajando para países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, como falamos nos termos geográficos, né? Para se relacionar com mulheres de famílias humildes. Olha só complicado, né? Então já está acontecendo. E por que eu disse que está acontecendo? Eles não estão só apenas viajando. Canais nesse sentido de homens relatando a diferença do ambiente sexual, né? Ou seja, um homem que não é... que tem uma aparência abaixo da média e toda aquela coisa, né? Quando vai para esses países se dá bem, por conta do dólar, do dinheiro e tudo mais. E as mulheres americanas já têm feito relatos e canais apontando que há sim essa guerra, que há sim esse conflito, criticando os homens que saem. Olha só, né? E as mulheres lá de fora, né? Filipinas, até mesmo médio-orientais e tal, falando: olha, vocês não podem reclamar, vocês não querem eles aí, eles vêm pra cá, nós os queremos. Olha só, né? O conflito geográfico, isso dá um tema para um vídeo sensacional. Mas eu vou te falar que eu não recomendo você fazer o chamado geomaxing, ou seja, viajar para transar com qualidade. Acho que isso aí, nossa, é um gasto de energia absurdo. Muitas vezes o problema não está no mundo, não está na geografia em que você está. Está em coisas anteriores, né? Como estabilizar a sua vida, desenvolver uma personalidade forte, né? Estruturar suas finanças, ser um cara bem cuidado e tudo mais e tranquilo. Então eu acho que gastar essa energia toda para mudar todo o seu estilo de vida, para se adequar a um país estrangeiro, só para ficar com garota, eu acho que esse é o nível máximo da gadice. Mas eu sei que cada um é cada um e vai ter pessoas que vão achar que isso é uma solução. Bom, eu não gostaria de viajar para estar na companhia de mulheres que só estão comigo porque eu sou estrangeiro e tenho dinheiro. Se for para fazer isso, ter essa atração negociada, que seja pelo menos no Brasil, onde tem amizades, trabalho, ciclo social, enfim, né? Thiago Cruz, membro insígnia dourada aqui no canal, satisfação, camarada, ele comenta: o casamento perdeu sentido, hoje eu vejo que há pouquíssimos motivos razoáveis para casar. E aqui ele relata, né, que muitos casam por carência afetiva e tudo mais, e mesmo o filho, né, não é muito objetivo. E aqui ele comenta no final: então, afinal, casar pra quê? Olha, eu sou da filosofia do Jordan Peterson, né, psicólogo, canadense, escritor e tal, e ele comenta algo como: pra que casar se você não quer construir família e ter filhos? Na minha visão, o casamento só serve para a cria, a prole, os filhos terem uma estrutura masculina e feminina como referência na sua criação. Sem essa missão, sem esse objetivo, a ideia de casar é apenas um aceno social. Olha, casei, desencalhei, coisas assim. Então, pra mim, não faz sentido a pessoa casar se não quer criar uma família. Casamento não é para o ego do casal, é para o espelho dos filhos.
Visão minha, podem discordar, casar é pra não ficar sozinho, enfim, né? Até porque não precisa se casar para estar junto, né? O casamento é um outro passo para dar estabilidade emocional aos filhos. Então, José Vinícius, membro Black aqui do canal, ele diz: como resolver problemas relacionados à carência afetiva ou outros problemas emocionais, através do que a comunidade gosta de chamar de mentalidade abundante, né? Essa mentalidade poderosa que faz com que você saiba que há opções devido a um valor próprio seu. E como desenvolver um valor próprio seu? Ah, camarada, aí você vai ter que voltar no rascunho da sua vida e estruturar tudo isso. Tá se cuidando? Tá cuidando da aparência? Tá melhorando sua comunicação, suas interações sociais, seu trabalho, sua conta tá no azul? Tudo isso vai fazer com que você crie uma estrutura que vai solidificar a sua confiança e fazer com que você fique menos carente. A carência é fruto da baixa opção, certo? Quanto mais opções e interações você tem, menos você vai ficar dependente daquelas poucas. E aí, claro, né, não tem como fugir. Desenvolvimento pessoal em várias áreas aí, para, como consequência, desenvolver também uma inteligência emocional. Questão agora do Lucas Andrade, né, insígnia negra aqui do canal, membro há mais de um ano. Ricardo, como despertar o Ulisses interior? Ulisses, o arquétipo que remete à racionalidade, pensamento reflexivo, aquele que sabe o momento de falar, né, o que falar e como não falar, né, e coisas assim. Bem, isso aí faz parte da nossos estudos sobre arquétipos da masculinidade, né, como despertar o Ulisses interior. O Ulisses é aquele cara sagaz que usa o sistema a seu favor, que é o ardiloso, mas para o bem, porque ele é persuasivo para as coisas boas, certo? E como despertar isso? Bem, para tanto, você primeiro vai ter que aceitar as coisas como elas são atualmente. Porque muito do homem que não é ulissesiano é aquele homem que reluta contra a realidade. O homem de Ulisses é aquele que, na realidade, ele entende como as coisas funcionam e não tem pudor de usar aquilo ao seu favor. Então, se as pessoas se impressionam com a aparência, se vista melhor e tire proveito disso para se erguer na vida e fazer seu patrimônio. Se tal postura ajuda você a conseguir clientes, simule essa postura, não tenha problema com isso. É esse homem que não tem pudor em entender como as coisas funcionam e por isso consegue colocar a sua mão e mexer nas engrenagens do sistema. Agora, o que é o homem não Ulisses? É aquele que usa um discurso moralista para não fazer o que tem que ser feito. Inclusive, eu estou tratando sobre isso na nossa série nova no espaço de membros do conselho chamada As 48 Leis do Poder, onde eu resenho em formato aula com os membros as 48 leis, uma por uma, do autor Robert Greene, certo? E já estamos na nossa segunda parte da leitura. Na nossa primeira parte, resenhamos 12 leis, se eu não me engano, e ela está disponível no espaço de membros. E lá terá um estudo mais detalhado de como usar o sistema a seu favor. Se não é membro da área externa, corre lá, tem 1h30 de puro conteúdo de manipulação social. O Wesley J.A., membro recente aqui do nosso espaço, insígnia azul, aqui um neófito, satisfação camarada, ele diz: é um bom argumento contra a lógica feminista de que todo homem é um eslufador em potencial usar a mesma lógica para dizer que todo negro é um potencial assaltante, visto que nas duas lógicas são usadas estatísticas e generalizações? Olha, eu concordo com você. Eu concordo que se você vai utilizar a estatística de maioria de tal gênero que comete tal crime, mas quando é com uma minoria essa lógica não pode ser aplicada, bom, então há um erro aí, lógico, que deve ser sim escrachado e colocado adiante. Até porque, claro, né, como o homem é visto na sociedade como natural opressor, é natural que se coloque essa carga de crítica sobre os homens, sem refletir muito se faz sentido ou não. Agora, e quando é com minorias? E quando os números dizem que tal minoria, devido a questões socioeconômicas, de morar em periferias, locais pouco estruturados, de poucas oportunidades, essa minoria tende a alguns crimes. Quer dizer que eu vou totalizar também, ficar com receio, com medo de interagir? Olha que complicado. Então sim, é um duplo padrão moral. Souza, membro insígnia rubra aqui do nosso canal, ele diz: se a mulher de classe pobre e de classe média tem as suas ilusões, quais são as ilusões do homem nessas classes sociais?
Última pergunta aqui então para encerrar nossa conversa. A ilusão do homem em classes sociais baixas é acreditar que quanto mais ele entregar à mulher, mais ele vai receber em troca na mesma medida a devoção dessa mulher a ele. O que eu quero dizer é que ele geralmente é um pouco mais moralista e, portanto, ele acredita numa lógica de dar e receber. Oferece devoção, renda, entrega tudo esperando muito pouco em troca. Isso faz com que o homem, de modo geral, fique iludido com a ideia de que, se eu estou me doando, o que está acontecendo é que eu não estou sendo retribuído por essa mulher? Então, enquanto o homem nas classes sociais mais altas entende como o jogo hipergâmico funciona de modo geral pela sua vivência de estar com mulheres de alto padrão, os homens de classe baixa ainda acreditam que há algum tipo de incondicionalidade no amor feminino para com ele. E esse cara é o cara mais vulnerável, porque ele está naquela que chamamos de ideia de escassez, certo? Quando vem uma mulher interessante, ele já coloca toda a sua energia nela, achando que, livrando ela do estresse e transferindo todo o conforto que ele puder para ela, ela vai devolver isso com afeto, quando na verdade ele vai estar criando ele mesmo a sua própria armadilha. Essa é a mentalidade do homem de classe baixa. Uma ilusão difícil de quebrar, afinal de contas, como convencer alguém que já não tem opções de que aquele investimento que ele está colocando todo nessa mulher, na verdade, não vai ser retribuído da forma que ele acha que vai. Esse é o mesmo homem que não sabe dizer não para sua mulher, que constrói casa, paga a faculdade, a academia da mulher e quando vê, recebe em troca. E em alguns casos, quando recebe infidelidade e ingratidão como retorno, ele não entende de onde veio. E esse cara é perigoso, porque ele é o mais emocionado. Ele pode se sentir injustiçado e virar o tal do homem emocional e ter uma reação até mesmo agressiva, porque investiu tudo que tinha na mulher que não lhe retribuiu. Agora, o homem de classe média e classe alta sabe muito bem que muito daquilo que ele tem de valor tem origem pelo fato dele ser um homem com algum status ou alguma liberdade financeira. Claro que eu não sugiro que esse seja o seu único valor. É preciso ter valor moral e também ético, mas é outra história. Bem, senhores, eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Nos vemos no próximo Conselho Responde. E ao longo da semana eu vou colocar a nossa caixa para no próximo domingo termos mais essa conversa aqui para revitalizar a nossa semana. Um forte abraço. Fui.